Por que nós devemos nos confessar? E por que nós temos que confessar a um sacerdote? Então, a primeira coisa é por que eu tenho que confessar os meus pecados? A primeira resposta é muito simples. Temos que confessar os nossos pecados porque somos pecadores. Porque devemos reconhecer que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos nós fomos concebidos com o pecado original. Nascemos com esta herança de Adão e Eva. E trazemos em nós as marcas do pecado original, a tendência para o mal. E cometemos erros e falhamos e pecamos durante toda a nossa vida. Infelizmente, esta é a nossa marca, esta é a nossa fraqueza. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei de Deus. O pecado não é apenas uma falha, não é apenas um engano. O pecado é uma desobediência à lei de Deus. A lei de Deus que está inscrita no nosso coração, a lei de Deus que nos foi revelada de modo perfeito por nosso Senhor Jesus Cristo e nos é transmitida pela Santa Igreja Católica. O pecado é a transgressão consciente desta lei de Deus. O pecado é uma transgressão a esta lei de Deus inscrita no nosso coração, revelada por nosso Senhor Jesus Cristo de modo pleno e perfeito e transmitida de modo íntegro pela Santa Igreja Católica com a assistência do Espírito Santo. Mas é muito importante, quando nós falamos de pecado, da gente falar também sobre a misericórdia divina. A misericórdia de Deus é o amor de Deus pela nossa miséria, pela nossa pobreza, pela nossa fraqueza. É a compaixão de Deus pela nossa pequenez. Compaixão, Deus que se compadece, Deus que olha para o nosso pecado, para a nossa miséria, para as nossas feridas, e Deus que tem amor por nós, amor pela nossa fraqueza. Eu diria que como um bom médico, ao ver um paciente ferido, faz de tudo para tratá-lo, faz de tudo para curá-lo. Um bom professor que faz de tudo para a sua criança, o seu aluno aprender a ler, escrever, a fazer contas, né? Então, é o amor de Deus que vê a nossa incapacidade, a nossa fraqueza e que se rebaixa para nós e quer nos curar. A vontade de Deus é nos curar. A vontade de Deus, a vontade suprema de Deus é nos salvar. Porém, como Ele nos fez livres, Ele não vai nos salvar sem a nossa colaboração. Qual é a nossa colaboração? O nosso arrependimento, o reconhecimento do nosso pecado. Muito simples. Por isso, quando falamos de misericórdia, devemos falar ao mesmo tempo de miséria. Não existe misericórdia sem reconhecimento da miséria. Não existe misericórdia quando eu escondo os meus pecados. Não, o amor de Deus não esconde os nossos pecados. Assim como o médico não bota um curativo e não trata a ferida, né? O médico, ele deseja curar, mesmo que às vezes doa, mesmo que às vezes tenha que colocar um anti-inflamatório, algo que vai arder, que vai doer, fazer uma cirurgia, dar um remédio amargo. Porém, o bem maior, que é a saúde, exige isso. Então, assim é a misericórdia do Senhor. Quer nos curar, quer nos acolher, quer nos amar, mas é preciso que reconheçamos a nossa miséria. Por que devemos confessar os nossos pecados a um sacerdote? A resposta também é muito simples. Devemos confessar os nossos pecados ao sacerdote porque acreditamos nas palavras de Jesus. Nós fomos contaminados nos últimos séculos com uma profunda descrença nas palavras de Jesus. Mais do que nunca hoje é acentuado isso. Quer que nós acreditemos em tudo, reflexões filosóficas, teológicas, palavras de teólogos, etc., mas não nas palavras de Jesus, nos ensinadas, nos transmitidas pela Santa Igreja, presentes no Evangelho. Nós católicos somos aquele povo cristão que acredita piamente em todas as palavras de Jesus.
Diferente dos protestantes, diferente dos hereges, que escolhem as palavras que eles querem acreditar. Vou dar um exemplo para você. Nosso Senhor Jesus Cristo falou, isto é o meu corpo. A única igreja que acredita piamente nisso, que a palavra de Jesus é verdadeira, é a Igreja Católica. Isto é o meu corpo. Nosso Senhor também disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, nós católicos acreditamos nas palavras de Jesus, assim como Ele as disse. Eu queria ler aqui para você mais uma palavra de Jesus que nós devemos acreditar, tal como Ele disse. Lá no Evangelho de João, quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, Ele soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Pronto. Nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, aos bispos e a nós, sacerdotes, colaboradores dos apóstolos, dos bispos, a missão de perdoar os pecados. Perdoamos os pecados conhecidos, obviamente. Então, supõe-se que as pessoas se confessem para que nós, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, a nós conferido, não por nossos méritos, não porque somos santos, bons, não porque não temos pecados, nós sacerdotes, nós também confessamos os nossos pecados. Eu costumo confessar os meus pecados de 15 em 15 dias, ou até mais, até toda semana, quando encontro oportunidade, ou quando eu vejo necessidade. Então, confessamos os nossos pecados ao sacerdote, porque Jesus assim o estabeleceu na sua Santa Igreja. O meio de nós sermos perdoados e acolhermos a misericórdia de Deus é a Santa Confissão. Então, nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais este assunto. Eu gostaria que você desse o seu joinha, que você compartilhasse e colocasse aí nos comentários mais dúvidas, mais sugestões, que a gente vai continuar esta série de vídeos sobre o sacramento da confissão. Deus te abençoe.